a sua graça, a sua paixão, o seu amor, que nos motiva a seguir, atuar, servir, apoiar. Mexe no nosso interior para viver, amar, alegrar e compartilhar. Esse sangue derramado na cruz do Calvário que nos limpa, nos salva, nos lava. Jesus é o nosso Rei. ICCM, a tua comunidade. O caminho de santidade para que mesmo o torpe possa caminhar e não caia. Amém? Assim que podemos confiar que esse caminho já está inaugurado pela via de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar então, irmãos. Senhor Pai, no nome de Jesus Cristo, nesta manhã, Senhor, estamos necessitados, dispostos, agradecidos, Senhor, por tudo aquilo que Tu tens feito, já fizestes, consumastes na cruz do Calvário. Não nos sentimos merecedores, meu Deus, de tão grande benefício que é essa grandiosa, gloriosa salvação. Mas queremos clamar a Ti, Senhor, nesta manhã. Clamar para querer, uma vez mais, escutar a Tua voz. Meu Deus, não só que nos motives, nos instes, nos inspires, mas que nos transformes, que renoves o nosso entendimento, meu Deus. Possamos ser Teus cooperadores, embaixadores, e que ao sair deste lugar onde estamos aqui congregados e reunidos no Teu nome, possamos, meu Deus, transmitir a Tua mensagem. Ou melhor, meu Deus, possamos realmente ser a mensagem. Ser mais que uma palavra, mas ser uma realidade. Sermos uma igreja espontânea, orgânica, que evidenciemos uma vida de adoração, Senhor, uma vida de sacrifício vivo, agradável à Tua presença nas nossas vidas. Por isso, nesta manhã, Pai, no nome de Jesus Cristo, glorifica-te no nosso meio, Senhor. Que em cada vida que aqui está, Tu te possas revelar e manifestar, porque Tu és um Deus que te manifestas de forma tangível. Obrigado por tudo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Deus é um Deus que se manifesta, é o título desta mensagem desta manhã, e queria iniciar por lermos a palavra de Deus em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 6 e 7. E é sempre comovente ver testemunhos, tal como o testemunho da irmã Estrela. São tantos e tantos os milagres vivos de pessoas que são, de certa maneira, entristecidas, açoitadas por enfermidades tal como o cancro, que não sabem porquê, por uma célula genética ou não geneticamente, que de repente se volta louca e trata de combater o nosso organismo, aquilo que se chama um cancro maligno, que muitas das vezes transforma-se em metástase, manifesta-se nas mais variadas partes dos corpos humanos, mas que acreditamos que ainda há um Deus que é soberano na sua vontade e que ainda faz milagres. É o mesmo Deus que se manifestou e continua a manifestar-se e que se revela, e que quer vivamos, quer morramos, quando estamos nas mãos de Deus, tudo é para a glória de Deus. Amém? E ainda continuam a haver milagres. Amém? Os sinais e os prodígios acompanharão aqueles que serão enviados no meu nome. Amém? E aí, essa igreja ainda está viva e está manifesta. Deus não está morto, Ele está vivo. Deus continua a manifestar-se. Ele não está por simplesmente se manifestar de uma forma religiosa, mas de uma forma espontânea, em vidas que são reais e vivem ao teu lado. E tu provavelmente conheces, mas ainda não destes uma oportunidade que possam compartilhar contigo a realidade mais obscura do seu ser, mas é nesses momentos de trevas, de escuridão, na qual Deus está e Deus se manifesta e Deus nos diz que nos devemos exultar e regozijar no seu nome. Em 1 de Pedro 1,6 diz, dependendo da versão bíblica que tenhas, portuguesa ou da versão bíblica
da Sociedade Portuguesa Bíblica ou Brasileira, diz: na qual exultais, ainda que agora por um pouco de tempo seja necessário que estejais contristados por várias provações. Noutra versão diz: nisto vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo o tipo de provações ou provação, para que a prova, diz comigo, a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro, que perece. Significa o ouro que as pessoas tanto buscam, a riqueza pelas quais as pessoas muitas das vezes depositam em o seu coração, as contas bancárias, as pertences, as propriedades, que são necessárias, porque nós é necessário, necessitamos de um lugar para nos congregarmos. Tudo isto vai perecer, passará. Estamos aqui? O ouro perece, embora seja provado por fogo, no entanto vai redundar, diz comigo, redundar, para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Agora eu quero uma vez mais notar o paradoxo, que parece um bocado contraditório, que a palavra começa por dizer aqui: no qual vocês exultam, ou no qual exultais. Na versão bíblica do King James Version, em inglês, diz that you greatly rejoice. Diz, traduzido à letra, literalmente ao português, de que grandemente vocês se regozijam quando vocês estão na provação da vossa fé. Vocês acham que seria simples, por exemplo, na situação que a irmã aqui testemunhou, nas situações mais difíceis da sua enfermidade, na situação mais difícil que muitas das vezes nós passamos, não talvez na enfermidade, mas em provações familiares, em provações económicas ou em qualquer outro tipo de situação de provação ou de teste na nossa vida, no nosso caminhar cotidiano, que possamos exultar-nos nessa provação? Agora, a palavra incita-nos, insta-nos, ordena-nos na sua vontade moral de Deus, de que possamos encontrar-nos em grande alegria por estarmos nessa situação. Nós, no nosso paradoxo terrenal, na nossa mente, que deem uma liberdade, é muito mesquinha comparado com a mente de Deus, não conseguimos entender esse paradoxo. Mas Deus diz-nos isso porque Deus, exatamente como a irmã aqui o manifestou com a sua própria boca e no seu próprio coração, porque da abundância do coração fala a boca, ela experimentou na sua vida. E uma só vida, muitas vezes, vale muito mais do que um grande sermão. Amém? É na vida que está a autoridade, na experiência do comprovar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, de que possamos então ter a autoridade para transmitir a mensagem de Jesus Cristo. Amém? E Deus manifesta-se na provação. Estamos aqui, irmãos? Para quê? Para que a prova da nossa fé possa redundar para glória, para um peso, um excelso peso de glória manifestada na nossa vida, e Deus se glorifique não somente para nosso benefício, mas para benefício de toda a criação. A palavra de Deus diz que a criação expecta, a criação está expectante pela manifestação da glória dos filhos de Deus em Romanos. Amém? Quando todas as pessoas esperam por milagres, as pessoas querem ver coisas realizadas, têm anseios, desejos na sua alma, mas isso será realizado, as grandes manifestações no universo, naquilo que nós consideramos o globo terráqueo, será levado a cabo pelos filhos de Deus. E a criação espera que nós, como parte da Igreja Universal, possamos manifestar a sua glória. Mas para isso é necessário que seja posta à prova a nossa, ajudem-me, fé. Significa que Deus manifesta-se na nossa debilidade, na nossa provação, na nossa circunstância mais obscura. Mas entendamos uma coisa, que Deus tem domínio, controle soberano sobre os mais pequenos detalhes da vida. Estamos aqui? Falámos sobre isto ainda ontem à noite na reunião de obreiros. Dizia, de certa maneira, a minha esposa repreendia, mas eu dizia,
na igreja chinesa era só a introdução. Provavelmente nem sequer me aclamavam como expositor, não é? De maneira nenhuma. Deus diz-o em Mateus 10, 29, quando um só passarinho cai, Deus tem isso sob controle. Deus diz que Ele conta os cabelos da nossa cabeça, Ele sabe exatamente na sua soberana vontade. Quanto muito mais quando nós estamos a passar por as nossas provações. O seu plano está totalmente redigido. As suas ordenanças estão dadas. Agora está em nós o poder obedecer ou não à sua ordenança. Mas digamos que a sua soberana decretada vontade será levada a cabo, será cumprida. Agora entendamos que a sua majestade, a sua fortaleza virá sempre e Ele sempre se manifestará em prol dos débeis, em benefício daqueles cujo coração se manifesta perfeito para com Deus. E um coração perfeito para com Deus é um coração que o busca. É um coração que anela a sua presença. É um coração que não se esconde de Deus. É um coração que se abre e mostra os recônditos mais obscuros, onde existe a maior iniquidade, porque não tem a expectância do juízo de Deus, mas confia na sua maravilhosa misericórdia. Porque elas são desde sempre, desde a eternidade, que existe a misericórdia. Estamos aqui, irmãos? Deus não é um Deus que quer executar o seu juízo. Ele virá executar o seu juízo sobre os filhos da desobediência. Entendamos isto. Ele manifesta-se em sinais, milagres e prodígio. Ele manifestou-se no Mar Vermelho, quando os inimigos do seu povo respiravam quase sobre a sua cerviz. Ele abriu o Mar Vermelho e Ele continua a querer abrir-nos o Mar Vermelho. Ele continua a querer introduzir-nos às suas promessas. Há promessas para que as suas promessas se tornem reais, tangentes na nossa vivência. Mas atenção, não nos esqueçamos que é necessário que por alguns momentos passemos por provações. Voltemos aos versículos de 1 Pedro, versos 6 e 7. Para que redunde em abundante peso e glória a provação da nossa fé, que é muito mais superior do que o ouro. Não nos esqueçamos. E Ele manifesta-se em momentos e lugares de impossibilidade humana, para que possamos alcançar as suas promessas. Ele é um Deus que se manifesta no meio da nossa necessidade. O que acontece é que grande parte das vezes nós não queremos assumir que estamos necessitados. Então, dessa maneira, Deus não se pode manifestar. Mas mesmo assim, Ele está expectante que nós clamemos e mostremos a nossa necessidade. Ele manifesta-se no meio da tribulação, no meio da angústia, Ele manifesta-se e vem a nosso auxílio. Mas escuta, irmão, Ele também é um Deus que se manifesta para mostrar-nos a nossa necessidade. Ele não só se manifesta na nossa necessidade, mas Ele manifesta-se à nossa vida para mostrar-nos a nossa necessidade, para mostrar-nos a nossa debilidade. Ele manifesta-se também quando o necessitamos e manifesta-se às nossas vidas quando nós pensamos que não o necessitamos. Manifesta-se para nos mostrar o quanto nós o necessitamos. Porque toda a criação está expectante. O vazio que as pessoas experimentam no seu dia a dia, mesmo que tenham abundância material, mesmo que experimentem uma vida que aparentemente é bem sucedida, que tenham posses, que tenham propriedades, boas contas bancárias, bom status quo a nível académico, educacional, ainda assim, no fundo da sua alma, do seu ser, há um anseio. Esse vazio só pode ser preenchido com o Rei de Reis e o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. E Ele manifesta ao mundo sempre a sua vitória. Ele sempre se manifestou em Colossenses 2,15, diz que Ele despojou todos os principados e potestades e os exibiu publicamente na cruz do Calvário. Ele sempre manifesta o seu poder. Amém? Ele mostrou o seu poder sobre tudo. Sobre a opressão, sobre o argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ele triunfou sobre a opressão e continua a triunfar sobre a acusação, sobre a condenação, sobre a mentira, sobre o pecado. Ele exibiu e não só exibiu, derrotou
está vencido. Ele derrota todos os poderes do inimigo. Foi tudo exposto e Ele manifesta-se no meio do poder da situação que tu estás a viver agora. Não sei qual é a tua situação, mas Ele manifesta-se no seio, no meio, no centro, no epicentro da tua vida, bem no seio do teu coração. Simplesmente tens que lhe dar a oportunidade que Ele se manifeste, provavelmente para te mostrar a tua necessidade dEle, ou provavelmente para permitires que Ele colmate a tua necessidade, para que Ele se manifeste. Em 2 Coríntios, Paulo escreve desta maneira: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória, não atentando nós nas coisas que se vê. As coisas que aparentemente estão diante de nós, muitas das vezes ofuscam-nos, põem-nos um velo, mas Deus quer sim que nós vejamos, não atentando às coisas que nos veem, que se nos deparam. Não vejamos uma coisa que chame-lhe a visão de galinha. Não olhes somente para o teu estômago, não olhes somente para aquilo que está a passar no teu redor, no perímetro de 1 ou 2 metros quadrados que está à tua volta, de 5 ou 10, levanta os teus olhos ao céu, vê mais para além, tem o olhar de um leão, tem o olhar de uma águia, porque a palavra de Deus diz, mas sim naquelas que não se vê, há algo mais para além de, plus ultra, mais para além. Há sempre algo mais para além da tribulação, há sempre algo mais para além da provação, há sempre algo mais para além do teste. Deus está a manifestar-se em cada pequena circunstância da tua vida, porque as que se veem são temporais. Aquilo que tu podes, como dizem os nossos amados irmãos brasileiros, enxergar, toda a gente enxerga. Mas aquilo que tu não enxergas, é aí onde Deus está a manifestar. Deus trabalha no invisível para manifestar-te mais além aquilo que para Ele é possível, mas que, no entanto, para ti parece ser impossível. Mas, no entanto, a palavra de Deus ensina-nos uma coisa: para aquele que crê, tudo é possível. Não há viver nem morrer para aquele que não crê. Sempre há um medo, mas para aqueles que confiam, o viver ou o morrer é sempre ganância, porque tudo está assente, tudo foi criado por Ele, para Ele e nele subsiste. A essência é Cristo Jesus. Mas todas as coisas que se veem são temporais. No entanto, as que não se veem são eternas. Nós não temos um lugar nesta terra. A nossa pátria, para aqueles que têm passaporte português, não é Portugal. A nossa pátria é no céu. Pai nosso que estás no céu, seja feito conforme a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa afirmação tem uma profundidade teológica transcendental que grande parte dos cristãos não aprofundam e dizem aos meninos e ensinam: o avô que faleceu já está no céu. Para onde é que vamos? Vamos para o céu. Nós temos que trazer o céu à terra. Viver aqui na terra como já estivéssemos no céu, na presença do nosso Senhor. Amém. Então entendemos aquilo que diz mais adiante no verso 17 da 2 Coríntios capítulo 4, os nossos sofrimentos são leves, comparados, diz aqui mesmo, comparados com aquilo que se irá produzir. É um produto, amém? O produto de Deus nas nossas vidas. Temos que pedir-lhe a Deus afincadamente, orar de tal forma para que Ele nos permita ver mais para além das nossas situações mais negras, obscuras, das dificuldades, das provações. Tu dirás, mas provavelmente não é que eu não estou a passar por provações. Prepara-te, porque em algum dia terás que as enfrentar. Nos é necessário que através de muitas tribulações entreis ao reino dos céus. Ensina a palavra de Deus. Não acredites nessa vertente que te diz pare de sofrer, porque Paulo ensinou. É necessário que sofrais os padecimentos de um bom soldado em Jesus Cristo. Amém? Assim que há muitas doutrinas que extrapolam a verdade que está escrita na palavra de Deus. Deus manifesta-se e Ele muda todas as coisas, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então, quando nós começamos a ver Deus como um agente de mudança, começamos a vê-lo como um agente protagonista da nossa vida. O grande problema na vida cristã, hoje em dia, na sociedade na qual vivemos,
ocidental, uma sociedade rápida, uma sociedade internética, banda larga, Wi-Fi, AirDrop, Bluetooth, enfim, qualquer dia já não é necessário conduzir o carro, porque o carro leva-nos para cá, leva-nos para lá, simplesmente com uma pequena ordem via e-mail ou provavelmente por SMS. Mas as coisas não funcionam assim no reino dos céus. E nós devemos fazer com que o reino dos céus se estabeleça na terra, nas nossas vidas, e entender que Deus é o único agente de mudança nas nossas vidas para que possa produzir algo maravilhoso na nossa vida, mesmo quando estamos no meio de provações. Amém? Posso ter um amém aqui nesta manhã? Amém? Aleluia, glória a Deus. Ok, então vejamos, porque Ele tem tudo sob controle, Ele é um Deus soberano, Ele é o Deus que tem a sua vontade soberana decretada sobre a nossa vida, e isso será levado a cabo, será concretizado. Ele está no meio das provas, e Ele manifesta-se em cada situação, até nas provas que nós muitas vezes dizemos: como é que é possível que Deus permita esta situação? Deus está em todas as pequenas e grandes situações. E todas as pequenas e grandes situações têm um propósito divino, mesmo quando tu e eu não as entendemos no momento no qual estamos a passar. Isso é um assunto pessoal nosso. Mas agora, essas provações, diz a palavra do Senhor que são, diz comigo, momentâneas. Diz comigo, momentâneas. Então tu não as alargues mais do que elas devem ser, que senão como um momento, para que se possa produzir um eterno e excelso peso de glória. Diz, mais que isso, irão produzir, diz comigo, abundante peso de glória. O problema é que nós, às vezes, essa provação é para ser momentânea. E nós alargamos o momento da provação. Da forma como reagimos a essa provação. Em vez de entender que Deus está nela, nós fazemos com que Deus se afaste de nós, em vez de fazer com que Ele se torne mais cerca, mais perto. Podemos, muitas das vezes, ver apenas parte da situação, mas entenda uma coisa, diz comigo, Deus vê tudo. Ele vê desde o princípio ao fim, porque Ele é o princípio, é o fim. E quando nós entoamos gloriosamente aquela escritura, não sei se algum de vocês se recorda, mas às vezes vão-se umas escrituras, Romanos 8, 28. O que é que diz? O que é que diz, irmãos? Todas sabemos ou não sabemos, que todas as coisas concorrem para quê? Para o mal, para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados conforme o seu propósito. E o que é todas? Todas é todas. Angústia, fome, nudez, morte. O que é que nos separará do amor de Deus? Nada. E o que é que concorre para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados conforme o seu propósito? Ajudem-me. Todas as coisas. Em Jeremias 29, 11 diz a palavra de Deus desta maneira: eu sei que os planos que tenho e que estou a projetar para vós são planos de quê? Diz o Senhor, de paz. Achas que Deus tem um plano mau para a tua vida? Mesmo que tu não creias em Deus, achas que Deus desejava algum mal para ti? Deus desejava algum mal para a sua criação, uma vez que Ele estava a ter uma conversa amena entre Ele mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e Ele que vá, governa a terra. Achas que Ele tem algo de mal para ti? Para dar-lhes um futuro e uma esperança. Ele sabe o antes, o depois, Ele conhece a tua situação. É que as pessoas dizem, irmão, mas você não sabe aquilo que eu estou a passar. Eu posso não saber, mas Deus sabe. E Deus está nessa situação. Estamos aqui, irmãos? Amém. Mas você nem queira saber. Não, provavelmente eu não quero saber se tu não me quiseres contar. Mas Deus quer saber. E além de Ele querer saber, eu quero saber, quero que tu saibas algo. Antes que tu mesmo soubesses, Ele já sabe. E antes que tu possas imaginar aquilo que tu pensas que Ele sabe, Ele já sabe tudo. Quando tu pensas que estás na tempestade, Ele já foi e já veio. E já sabe o resultado dessa tempestade na tua vida, ok? Tu pensas que Ele está a dormir no barco, mas Ele não está. Ele está bem desperto e Ele tem autoridade sobre as forças da natureza. Estamos aqui. Amém. Estamos aqui, irmão. Amém. Então não queiras tu dizer a Deus
O que é que Ele sabe ou o que é que Ele não sabe? O que é que Ele pode ou o que é que Ele não pode? Ele é o Deus e Ele quer que tu recuperes tudo aquilo que provavelmente pensas que perdestes. A primeira coisa que Ele quer que tu recuperes é a esperança e a confiança naquilo que Ele diz que é e que pode fazer na tua vida. Estamos aqui. Porque Ele diz na sua palavra, e disse o bem permanente: eu não vos deixarei, nem vos desampararei. E enquanto tu te estás a fixar no ponto negro do teu olho, ou quando estás a olhar para o ecrã e agradecia que tu me pusesse o ecrã todo branco, olhas para o ecrã e parece que não vês nada, Ele já vê o filme feito e já o vê terminado. Porque eu quero te dizer algo, é que Deus é o produtor. Nós gostamos de ir ao cinema, por acaso há uma coisa que eu gosto de ver, gosto de ver filmes, quase todas as pessoas gostam de ver filmes. Mas eu quero dizer-te algo, quando eu falo acerca de um Deus que se manifesta, em palavra, eu gosto muito do inglês, o inglês é uma língua que me fascina, ademais, até gosto mais de pregar em inglês do que em português. God is a God that shows up. Porque Deus está no show business, sempre esteve no show business. Sabes porquê? Porque Ele é um Deus produtor. Ele produziu, Ele criou, continua a produzir e continua a criar. Ele não perdeu a sua capacitação, o seu poder. Amém? Estamos aqui. Ele é o produtor, o diretor, o único protagonista. Ele encena. Ele é o autor, guionista, diretor de luz, diretor de som, diretor do guarda-roupa. Inclusivamente, Ele é o diretor da maquilhagem e Ele é um Deus que pensamos que não, é um Deus de alta definição. Quando ainda nem sequer existia a televisão, Ele já tinha alta definição, aquilo que hoje em dia nós conhecemos como HD. Estamos aqui? É tremendo. O quão avançado é o nosso Deus. Estamos aqui esta manhã, irmãos. É tremendo. Ele é o diretor da luz. Vejamos na criação, a luz está sob o seu controle. Diz a palavra do Senhor que naquele momento a terra estava desordenada. E de repente Deus disse: haja luz. E foi feita luz. Então o que é que acontece? Quando tu de repente estás numa situação de trevas, de obscuridão, através dos teus pensamentos, através das tuas provações, simplesmente tens que permitir que Deus venha à tua vida e que Ele diga que seja feita luz. Quando tudo parece que está desordenado, como a terra estava desordenada nesse então, permite que Deus vá à tua vida, que Ele fale à tua vida através da sua palavra, através de algum irmão, através de estás congregado numa igreja e recebas essa palavra para que seja feita luz. Para que seja feita luz nos teus pensamentos, em pensamentos de depressão, de opressão, de angústia, de fracasso, de derrota. Deus diz que seja feita luz. Sabes uma coisa? A palavra de Deus ensina-nos que tudo o que Ele fez, absolutamente tudo, é... Alguém sabe? É mais ou menos. É bom. Tudo o que Ele fez é bom. Diz comigo, tudo o que Deus fez... é bom. Tudo o que Deus faz é bom. É que eu às vezes encontro irmãos que falo com eles e parece que têm alguma dúvida de que aquilo que Deus faz ou permite que aconteça nas suas vidas é mau. Aparentemente o cancro parecia ser mau. Afinal foi bom. Estamos aqui. E diz este paradoxo, o que é que está aqui a acontecer? Não! Tudo tem um propósito. Todas as coisas concorrem para o bem. Ele tem planos de bem, de paz, para que tu tenhas um futuro e uma esperança. A sua vontade é perfeita, é boa e agradável. Ele deu-nos a sua palavra para que ilumine o nosso caminho, para que seja lâmpada aos nossos pés, para que se faça luz na tua vida. Queres ter luz sobre os teus pensamentos negativos? Abre a sua palavra. A sua palavra é luz para que tu caminhes. Tens dúvidas? Abre a sua palavra. Ora ao Deus da luz. Ele é o diretor de luz no guião da tua vida. E Ele é o autor principal. Ele é o único que te pode iluminar. E imagina que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 4:6, Deus disse: das trevas brilhará a luz. Assim que se tu estás numa situação de trevas, eu quero dizer, boas novas há para a tua vida, porque é nessas trevas que vai brilhar a luz. Nós agora temos as luzes todas acesas.
Mas se nós queremos ver um brilho, tínhamos que apagar toda esta luz. Se nós somos luz como igreja, se queremos que esta luz se manifeste, amigos, temos que ir para a Síria, porque aí há muitas trevas. Estamos aqui. Temos que ser uma igreja comissionada, missionária. Temos que ir onde há trevas. Não vamos de missões do Brasil para a Europa. Aqui temos centrais elétricas, por favor. Aqui há igrejas a cada... há mais igreja do que cafés, porque o justo português pelo café viverá. Não sei se é Delta ou Cical, mas enfim. Teria que ser uma amenda à nossa Bíblia portuguesa. Porque nós somos muito dados ao café. Simplesmente fazer aqui uma pequena piada com todo o respeito. Das trevas brilhará a luz, porque é quem brilhou nos nossos corações. É profundo este verso. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O que Paulo estava a dizer e que está a tratar de transmitir-nos é uma verdade do tamanho do Everest. Quando nós nos encontramos na provação, naquele momento que é necessário que passemos, que vai redundar para um peso abundante excelso da sua glória. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui? Amém. Glória a Deus. Então o que é que acontece? É aí que vai brilhar a sua luz. Eu gosto muito de um louvor que diz: acende uma luz e deixa-a brilhar. A luz de Jesus que brilha em qualquer lugar. E essa luz brilhará nos nossos corações. Cá dentro dos nossos corações. E o que é que isso faz? Isso nos irá iluminar do conhecimento de Jesus, para que possamos resplandecer, sermos luminares onde quer que vayamos. E é Deus quem controla não só a luz, porque Deus também é o diretor de som. Estamos aqui? Amém? Amém. Irmão Tony, maravilhoso é isto tudo, coisas digitais, estamos num mundo extremamente avançado. Deus deu dons aos homens incríveis para que nós avancemos. E então nós fazemos testes de som. 1, 2, prova, teste. E fazemos esses testes, afinamos. Eu não tenho grande voz, graças a Deus que eu não canto, senão provavelmente entraria tudo aqui, menos o Espírito Santo. Provavelmente era a única coisa que seria afugentada, porque eu não tenho mesmo veia nenhuma para cantar. Embora eu goste de adorar a Deus. Mas Deus é o diretor de som. E então Ele, no meio dessas provações, recordemos aquele verso que diz que da abundância do coração fala a boca. E diz também a palavra de Deus, ensina-nos que nós teremos que dar conta de toda a palavra ociosa que preferimos pela nossa boca. Estamos aqui? Então Deus permite-nos essas situações, esses momentâneos provações, esse forno, ok? Para quê? Ao ponto de que sejamos testados até que pela nossa boca seja proferido esse louvor puro que a palavra de Deus fala em João 4, sejamos adoradores em espírito e em verdade, ao ponto que pela nossa boca saja um louvor contínuo e sejamos apresentados, conforme diz a palavra de Deus em Romanos 12:1, apresentemos o nosso corpo em sacrifício santo e agradável, que é o único culto racional que podemos fazer para agradar a Deus. Estamos aqui. E assim começa a brotar do nosso interior nada que seja nosso, mas sim a própria luz de Deus que brilha, que redunda pela glória de Deus, e então começamos a confessar pela nossa boca, começa a sair torrentes de água viva, começamos a dizer glória a Deus, louvado seja o Senhor, começamos a dar palavras de esperança às outras pessoas, começamos a dizer, apesar que eu esteja nesta dificuldade, apesar de tudo, eu creio que há um Deus, Ele vai acender a luz, Ele vai pôr um louvor, Ele vai te livrar, Ele vai te salvar, seja qual seja essa situação. Esse vai ser o diretor de som. Ele é o diretor de som da tua vida. Ele quer afinar o teu coração. Ele quer afinar as tuas cordas vocais, para que no teste da aprovação da tua vida tu comeces a proferir palavras de vida eterna. Amém. Amém. Deus é o diretor do guarda-roupa. Estamos aqui? Amém. Nós gostamos, hoje em dia cada vez as pessoas preocupam-se mais com a imagem. Há uns anos atrás, há umas décadas largas atrás, gordura é formosura. Agora a finura é formosura.
agora fazem touch-ups, Nipantuck, diz em inglês, vão à Clínica do Tempo, à Clínica Europa, à Clínica de Todos os Santos e dos Menos Santos, para afinarem a estrutura óssea, a estrutura das peles e muitas mais coisas. E há que estar em linha. A aparência ilude, ou as aparências iludem, ou as iludências aparudem, como tu queiras, mas Ele é um Deus bom e Ele controla o guarda-roupa. Ele até é o diretor do nosso guarda-roupa e vê bem aquilo que diz a palavra de Deus. Em Isaías 61:3, Ele ordena a dar-nos todos aqueles que choram, aqueles que clamam e que bradam em Sião, a dar-nos uma bela coroa em vez de cinzas. Ele coroa-nos com a sua coroa de glória. Se estás em cinzas e pensas que estás em angústias, repara bem a promessa já realizada, concretizada, porque Ele coroou a Cristo Jesus com coroa de espinhos, o Rei coroado em glória, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto. Quando vos encontreis nesse momento, exultai, regozijai-vos, dizia Paulo. Uma vez mais vos digo, regozijai-vos. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Noutras versões bíblicas diz, alegrai-vos. Óleo de alegria em vez de pranto. Seja qual seja a circunstância, se a queres afugentar, louva a Deus. Há motivo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Está aqui alguém vivo, diz-lhe glória a Deus. Amém. Aleluia. Óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor. Vestidos com um manto de louvor. Sempre há um motivo para louvar a Deus, em vez de estar... Há vezes que eu tenho que dizer, Senhor, fecha-me os olhos para que eu não olhe para a cara de ninguém. Não me permitas que estes olhos humanos vejam a cara das pessoas, porque eu entro em lugares, eu entro em congregações, eu entro em salas onde estão cristãos, que parece que estou em marchas fúnebres. Diz a palavra do Senhor... manto de louvor em vez de espírito deprimido. Porque não há motivo para estar deprimido. Não há motivo para estar deprimido. A palavra de Deus diz, quando nós estamos em alguma situação difícil, a palavra de Deus ensina, esses mesmos sofrimentos padecem esses e muitos mais os vossos irmãos ao redor do mundo. Nós pensamos que sofremos, então repara aqueles cristãos que são açoitados pela sua fé, são mortos por confessarem Jesus Cristo e ainda assim não negam o seu nome. Já te pusestes a pensar sobre isso? Porque a palavra de Deus diz em Pentecostes, quando veio sobre eles o poder do alto, traduzido da palavra grega, esse poder, essa dunamis, significa poder para ser mártir. É tremendo. E a nós, na Igreja Ocidental, essa cadeira, uma pessoa dorme aí, de luxo, ar-condicionado, TDT, digital, Zone, Cable TV, Wi-Fi, Wi-Fi, temos tudo e mais alguma coisa e não somos capazes de passar pelo momento da provação da nossa fé e ficamos deprimidos. Temos um Rei da Glória que foi coroado com uma coroa de espinhos e suportou até ao sumo a morte de cruz, sabendo o gozo, a alegria que lhe estava proposta, que tu e eu não tivéssemos nada mais do que um manto de louvor para que não tivéssemos deprimidos. Amém? Ai, mas temos um diretor tão bom, tão bom, tão bom. Ele dá-nos a melhor roupa. O pai, quando viu o filho pródigo a vir, ele disse, não, venham buscar as melhores vestes. O que é Emilio Tucci, Ferragamo, Versalhes, Christian Dior, o melhor que houver para o meu filho. Venham buscar a melhor roupinha. Esse é o nosso Pai, é o nosso Deus, o nosso Senhor. Ele é o diretor da maquilhagem. Sim, porque alguns já vamos precisando de cada vez mais de maquilhagem, não é? Vão caminhando os anos, isto vai passando, e Deus precisa de maquilhar-nos. E vê bem, é tremendo, porque na versão bíblica inglesa, que não é bem uma versão, senão que a mensagem diz I'll make up for the years. E na palavra inglesa a maquilhagem é make-up. Há uns anos atrás diria-se que as senhoras utilizam muita maquilhagem. Hoje em dia creio que estamos empatados. Porque os senhores utilizam tantos cremes, ou provavelmente alguns mais que as senhoras. Assim que em Joel 2,25
diz a palavra do Senhor desta forma: vou compensá-los pelos anos das colheitas que os gafanhotos destruíram. Muitas das vezes há muita destruição que vem às nossas vidas. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o devorador, o gafanhoto cortador. O inimigo não vem senão para roubar, matar e destruir significativamente, com mensagens negativas, com mensagens de desânimo. É claro que sim, mas diz: o meu grande exército eu enviei, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu dei-vos o Consolador, o qual vos guiará a toda a verdade, o Espírito de verdade, e vocês comerão até ao fim, até ficarem satisfeitos, e louvarão o meu nome, comerão da minha palavra, comerão do corpo, o verbo feito carne. Ele era a palavra e a palavra estava nele, ele era o princípio e o fim, ele é o alfa e o omega. Assim, tudo aquilo que tu pensas no meio dessa situação de ter perdido, Deus vai-te compensar. Deus vai-te uma vez mais maquilhar com tudo aquilo que tu necessitas para equipar-te, porque Deus está no controle. E não só isso, senão que Deus é um Deus de alta definição. Hoje fala-se muito na alta definição, já vão mais além da alta definição, a nível de tecnologia já vão em 4K. Mas o mundo de hoje em dia é um mundo que não se quer renovar, quer se redefinir. E na igreja hoje, muitas das vezes, queremos redefinir as coisas que Deus já definiu. E Deus definiu altamente. As definições de Deus são muito altas. E muitas das vezes nós queremos ver a Satanás onde ele não está. Acompanha-me só mais 5 minutinhos ou 10 e terminamos. Muitas das vezes tu queres ver nas provações um ataque do inimigo e não é o inimigo. Muitas das vezes tu queres ver situações na tua família, nos teus filhos, e queres dizer: que isto foi o inimigo, é o gafanhoto, o saltitão, o devorador. Isto aqui meteu-se-me... muitas vezes somos tão espirituais. Aqui meteu-se-me Satanás. Satanás meteu-se-me nesta situação. Queremos redefinir coisas. Já passamos de ser espirituais para ser espiritistas. E queremos chamar ao bom mau e ao mau bom, e passamos a dizer: não, estas coisas são normal. Isto é normal. Isto é próprio da idade. Já lhe passará. Com o tempo tudo cura. O tempo tudo sara. Mas o nosso Deus é um Deus de alta definição. Ele chama as coisas pelo seu nome, porque Ele foi quem as criou e quem as definiu. E a sua criação manifesta a sua glória. E em Isaías 55, todos nós sabemos o que é que a palavra de Deus diz, ou deveríamos saber: os meus pensamentos, diz o Senhor, são mais altos que os teus pensamentos. Os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos. Temos um Deus que não está interessado nas nossas redefinições, porque Ele já definiu todas as coisas. Ele já definiu o nosso caminho, o plano, o propósito para cada uma das nossas vidas. Ele não necessita das nossas invenções. Ele não necessita das nossas redefinições tecnológicas, ambíguas. Ele necessita que nós aceitemos o seu alto caminho, o seu alto pensamento. Não necessita que nós andemos a procurar ver uma desculpa no inimigo. Necessita sim que nós não ignoremos nenhuma maquinação do inimigo. Amém? E saibamos que Ele tem autoridade, expôs e derrotou o inimigo. Não que estejamos à procura de uma desculpa no inimigo para sim desculpar as fraquezas da nossa carne. Então começamos a repreender a Satanás, às vezes até no meio da nossa família, às vezes nos irmãos: repreenda Satanás, e depois escusamos naquela escritura de que foi repreendido Pedro. Não era Pedro, era aquilo que estava na afirmação de Pedro. Irmãos, cuidado com as verdades teológicas. Deus manifesta-se e Deus está a dizer-nos: vá lá, eu tenho controle sobre a tua situação. Eu estou a trabalhar na tua situação. Tu não me vês, mas eu estou a trabalhar por trás do cenário do teu filme. Estou a trabalhar para que tudo opere para o teu bem. E em vez de tu quereres redefinir essa cena da tua vida,
deixa que complete o meu guião. Não queiras tu escrever, Ele providenciará tudo aquilo que tu necessitas no teu teste, na tua aprovação. E tudo será para crédito dele. Quando termina o filme da nossa vida, quando nós vivemos e morremos com Cristo, no fim será produtor Jesus, diretor Jesus, diretor de som Jesus, diretor de luz Jesus, diretor de fotografia Jesus, autor principal Jesus, autor secundário Jesus. E tu dirás, onde é que está o teu nome? O teu nome é Jesus. Porque tu resplandecerás a glória de Jesus, será manifesta. E quando houver a sessão de Oscars, o único nomeado vai ser Jesus. Amém? Amém? E o nome de Jesus, que é sobre todo o nome, manifesta-se sempre, ele está sempre manifesto. Repara, 3 pontos, termina em 5 minutos. Ele manifesta-se no meio do teste. Sadraque, Mesaque e Abnego. Sabem a história? Estavam no meio da fornalha, do fogo. Olha como era a glória de Deus, como é que foi manifesta, recordam-se? Nabucodonosor disse, aumenta o fogo mais 7 vezes. E na tua mente e na minha mente o que é que teria que passar? Bom, Senhor, mostra a tua glória. Punhamos aqui, vamos fazer um culto de oração, um jejum. Senhor, no nome de Jesus, apaga o fogo. É ou não é? Porque é que me metes a mim dentro do fogo? Tira-me do fogo, não é? Tira-me do fogo. E o que é que fez? O que é que fez Deus? Deus disse-lhe a Nabucodonosor, aumenta o fogo. Mais fogo. Automaticamente, o que é que aconteceu? Deus escolheu ser o 4º homem dentro do fogo. Qual é que foi o produto dessa ação? Manifestou a sua glória e Nabucodonosor, através de Daniel, glorificou a Jeová. Estamos aqui? Deus manifesta-se no momento preciso, na hora precisa, no meio do fogo, mas no momento preciso. Não antes, nem depois. Justamente, sempre no momento preciso. Deus poderia manifestar a sua glória apagando o fogo, mas não. Mais fogo, porque eu quero ser o 4º homem. Eu quero manifestar-me no meio do teu fogo, no meio da tua aprovação. Eu não quero acabar com a tua aprovação. Estás no meio dessa aprovação para que se manifeste mais abundantemente o peso excelso da minha glória e redunde para o bem da tua vida. No meio da batalha, no meio da opressão, Ele vai estar. E Ele deveria estar aí a cantar. A tua presença é doce. Para mim, estava aí Deus a glorificar-se. Eis com o seu manto de louvor, em vez de estar deprimido. E aí estavam os 3, Sadraque, Mesaque e Abnego, estariam alegres. Não estavam deprimidos, amém? Não eram cristãos deprimidos no meio do fogo, da fornalha. E aí confirmava-se, ainda que eu ande pelo vale de sombra e morte, não temerei mal algum, porque tu estarás comigo, porás uma mesa diante dos meus inimigos e eu estarei na tua casa todos os dias até ao fim. Amém? Glória a Deus. Não somente é Deus por nós, não é somente Deus a ajudar-nos conosco, mas é Deus conosco no meio da prova. No meio da prova. Não é vou repreender esta doença, não. Deus está comigo na doença. Vou repreender esta situação financeira. Nesta situação difícil financeira, Deus está comigo e tudo vai arredondar para o bem. Mas será que, como é que nós vamos poder, no meio de uma situação difícil financeira, como um cristão, chegar ao pé de uma instituição financeira? Deus livrou-me. Deus é o Deus que tudo provê. Ai, neste ministério já tivemos tantas situações e hoje podemos chegar ao pé dos bancos e dizer: não preciso de nenhuma instituição financeira. Deus está connosco e Deus sempre proveu. Javé Jiré, o Deus provedor, o Deus sanador. Para testemunhar temos de estar dispostos a passar pelo fogo da prova e Deus aparece no momento certo. Agora a pergunta é: estarás disposto a passar
para o momento, esses momentos, conforme diz a palavra de Deus, Paulo e Silas estavam no meio da prisão. E a prisão, eles estavam a louvar a Deus. E a igreja orava e eles louvavam a Deus. De repente os muros da prisão caíram. E o milagre foi que ninguém se foi. E de repente o carcereiro estava, o que é que eu vou fazer? E aquele carcereiro aceitou Jesus Cristo. E eles foram-se embora? Não se foram embora. Salmo 136, 26 diz: dai graças ao Deus dos céus. Diz-te esta manhã, diz: graças ao Deus dos céus, porque a sua benignidade, diz, a sua benignidade, a sua bondade dura para sempre, mesmo no fogo da prova. Mesmo na situação mais difícil, ela dura para sempre. Segundo ponto, ela manifesta-se na hora precisa, no momento antes, no momento depois. Ele está sempre a trabalhar nos cenários mais difíceis das nossas vidas. Ele trabalha nas áreas mais íntimas do nosso coração. Ele trabalha sempre durante e depois, e há sempre um fruto. Ele está para confortar-nos, para que depois nós possamos confortar aos demais. Sempre, sempre, sempre. Não para que possamos dar um sermão na vida, mas simplesmente se tu passas por uma situação difícil, tu podes depois ser uma mensagem viva. Deus preparou David. Quando David livrou as ovelhas do seu pai, do urso e do leão, ele estava a prepará-lo para que ele pudesse enfrentar a Golias. Deus, no meio da tua provação, está a preparar-te para que tu possas livrar grandes batalhas com Deus dos exércitos, para a sua glória e honra. Nas pequenas provações, Deus está a treinar-te, a preparar-te, tal como Paulo dizia, confirmando os ânimos aos discípulos, a dizer: perseverar na fé, porque é necessário que através de muitas tribulações entreis ao reino dos céus. Amém. Ele disse: tende ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende ânimo, porque eu venci ao mundo. A palavra de Deus ensina-nos: clama a mim e eu te responderei. Eu quero convidar-te a que tu te ponhas de pé nesta manhã e a que tu possas clamar a Deus. Podes não vê-lo, mas Ele está no meio do fogo da provação. Todas as coisas vão concorrer para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados conforme ao seu propósito. Maria chorava porque o corpo de Deus não estava ali na tumba. Ela chorava. Ela chorou, desesperada: onde é que está o Mestre? Onde é que está o meu Senhor? E de repente aí apareceu um homem. Ela não podia discernir quem era, mas naquele momento era Jesus num corpo glorificado. Ela pensava que era um jardineiro e ele disse: Maria, Maria. E quando ele disse o seu nome, Maria soube que era o seu Mestre e foi a notificar os seus discípulos. É no momento da tua incapacidade, e é no momento em que tudo já desmoronou, é no momento em que tu te abandonas, e aí faz pessoal, aí tu podes ouvir a voz de Jesus a chamar o teu nome, não o nome da pessoa que está ao teu lado. Jesus vai chamar o teu nome. Ele parece que não está, mas Ele está, e Ele chama o teu nome como chamou a Maria a terceira vez que apareceu aos seus discípulos. Eles tinham vindo pescar, eles não sabiam que era um Jesus no mar de Tiberíades. E naquele momento Pedro decidiu, depois de toda a noite, voltar a ir. Ele disse: ok, não temos nada a comer, e ainda pescar outra vez. Aquele homem mandou-os ir pescar e eles foram pescar, lançaram as redes e tinham um mar. Quando eles chegaram à terra e viram que já tinham um peixe. E aí eles repararam então que era Jesus, mas entre eles não disseram nada. Era Jesus que estava de novo com eles. Ele está no momento certo, Ele chega no momento certo, e é no momento da tua incapacidade, e é aí nesse momento que Deus vem a chamar o teu nome. Quando tu te rendes na tua incapacidade, fecha os teus olhos, porque hoje é dia, é momento. Não sei qual é a tua situação, mas eu sei que Ele está disponível. Ele esteve sempre disponível. Ele está no meio da tua situação. A sua luz quer brilhar na tua vida. Ele quer resplandecer. E seja qual seja a situação pela qual tu estás a passar, Deus está à espera do momento em que tu possas dizer, como disseram os discípulos: nada temos, para que Ele possa manifestar o seu poder, a sua suficiência, e dizer: vem e toma. A minha graça é mais que suficiente.
Ele vem e vai se manifestar e vai colocar-te no caminho correto. Vai dizer-te, para, ias no caminho errado. A tua suficiência não te ia levar a lado nenhum. Os teus ideais não te iam levar a lado nenhum. Eu sou o único caminho, ó Pai. Fecha os teus olhos onde estás. Levanta os teus braços aos céus. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de restituição. Jesus está vivo, Ele não está morto. Aí onde estás é um assunto pessoal contigo e com o teu Deus. Hoje vamos louvar porque Ele mudou o nosso janto, o nosso choro e deu-nos um óleo de alegria. Não temos por que estar deprimidos. Ele deu-nos manto de louvor. Fecha os teus olhos. Se não aceitaste Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, hoje é dia que o faças. Ele chama-te, Ele diz, vem a mim, vem a mim, vem a mim. E eu te farei descansar. Estás carregado, sobrecarregado. Aprende-me. O meu ligeiro é a minha carga. O meu fardo não é pesado. Não temos por ser cristãos que levamos uma vida deprimida, cansados, oprimidos. Ele livra-nos de todas as nossas cargas. Ele está no meio da provação. Ele está no meio da angústia. Ele está no meio da aflição. Oh morte, oh guilhão, onde estás? Oh morte, oh vida, Ele está em todas as situações. Pai, no nome de Jesus Cristo, nesta manhã louvamos o Teu nome que é sobre todo o nome. Senhor, Tu és mais que suficiente. Tu conheces, meu Deus, a necessidade de cada vida aqui nesta manhã. Queremos nesta manhã proclamar salvação. Senhor, aí onde o inimigo, meu Deus, veio a semear dúvida, Senhor, Tu vais hoje trazer restituição. Pai, no nome de Jesus Cristo, clamamos ao Teu nome. Tu és o Deus de toda a suficiência. Tu tens controle sobre o mais pequeno detalhe. Abençoa cada um dos meus irmãos que aqui está nesta manhã. Cada um daquele que agora, Senhor, abre o seu coração a Ti. Chama ao Seu nome. Chama ao Seu nome. Escreve o Seu nome no livro da vida nesta manhã. Pai, no nome de Jesus Cristo, proclamamos a Tua salvação. Proclamamos a Tua obra consumada na cruz do Calvário. Tu tens vitória sobre a depressão, sobre a angústia, sobre a provação. Tu estás nela. Assim que, Pai, no nome de Jesus Cristo, nesta manhã Te agradecemos porque a Tua benignidade é de sempre e para sempre e o Teu nome é sobre todo nome. E nesta manhã louvamos o Teu nome no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus. Louva o nome de Jesus nesta manhã. Abre o teu coração aos céus. Louva o Seu nome no nome de Jesus. Para a glória e honra de Jesus Cristo. Louva o Seu nome. Aí onde estás, louva o Seu nome.